Boa noite. Abordar a ufologia nem sempre é algo fácil. Misturando ciência, fé, religião, pesquisa e até desconfiança, algumas vezes o tema mexe com o imaginário do grande público. Um congresso sobre ufologia realizado em Porto Alegre trouxe novamente o debate sobre o assunto. Para falarmos com ainda mais detalhes sobre estas e outras informações, estamos frente a frente hoje com o professor, jornalista e editor da revista UFO, Ademar José Gevaert. Boa noite e obrigado pela presença no programa. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Muito bem. Também agradecemos aí a presença na bancada da professora colaboradora do Departamento de Astronomia do Instituto de Física da URGS e pesquisadora do CNPq, a doutora Miriam Pastorizi. Além do colega jornalista Humberto Treze, do jornal Zero Hora, e do jornalista da Fundação Piratini, João Brits, que também faz parte do GAIDU, o Grupo Aldebaran de Investigação e Debates Ufológicos. Lembramos que este programa é transmitido simultaneamente pela Rádio FM Cultura 107,7. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo bem. Professor, os arquivos secretos existem ou não? Existem e estão em parte revelados. Graças a uma campanha que a revista UFO iniciou em 2004, numa tentativa de sensibilizar o governo e principalmente as autoridades militares da aeronáutica, nós conseguimos lograr êxito de fazer serem desclassificados quase 5.000 páginas de documentos secretos, até então mantidos secretos pelo governo brasileiro, que revelam as pesquisas que o nosso governo fez dessa questão. E muito pouca gente tem ideia, por exemplo, que aqui em Porto Alegre, nos anos 50, houve uma forte incidência ufológica que foi acompanhada de perto pelos militares da aeronáutica, resultando em inúmeros relatórios, que foram mantidos secretos por todos esses anos. O mesmo se repetiu nos anos 60, nos anos 70, e esse material todo foi sendo acumulado no CONDABA, no Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial, até que através dessa campanha, que se chamou UFOS, Liberdade de Informação Já, nós conseguimos fazer com que fossem reveladas à população, e hoje estão abertos a qualquer pessoa no Arquivo Nacional em Brasília e no Rio de Janeiro, 4.500 páginas de documentos. Muito bem. Passamos então as palavras aqui para a nossa bancada. Gevaert, boa noite. Boa noite aos colegas de mesa aqui. Existem dados estatísticos sobre pessoas contatadas e abduzidas, e qual é a fonte dessas, se existe, né, qual é a fonte dessas estatísticas? Bom, infelizmente, a ufologia não se precaveu como devia há 20 ou 30 anos atrás para institucionalizar um banco de dados que contivesse informações sobre todas as ocorrências registradas, tanto de primeiro grau, quanto de segundo grau, quanto de terceiro grau, as abduções, os contatos, em escala global. Por isso nós não temos números precisos. Nós temos números brasileiros, nós temos números argentinos, nós temos números americanos, só que esses bancos de dados são setoriais e eles não conversam entre si. Mas eu te diria que há uma quantidade significativa de pessoas que foram abduzidas. E para aquelas pessoas que não sabem o que significa o termo, são situações em que gente como nós, de qualquer tipo de profissão, de qualquer grau de escolaridade, é levada por esses seres para algum tipo de contato dentro de naves, às vezes naves que ficam na atmosfera, às vezes naves que são levadas para bordo de outras naves que estão em órbita da Terra. São muitas essas pessoas. E a abdução ela pode ser consentida ou a abdução ela é um rapto? A abdução ocorre quando ela não é consentida, mas há ocorrências em que pessoas são convidadas, então aí já não se configura uma abdução. Por exemplo, há inúmeros casos pelo Brasil e pelo exterior em que o cidadão é chamado para ir a bordo da nave e, inclusive, há casos de pessoas que se recusaram. Falaram, olha, muito obrigado, mas não quero esse passeio. E há outros que aceitaram e nos contam situações diversas passadas a bordo dessas naves. Como é que essas pessoas são convidadas? Esses seres, ditos seres, eles falam a língua da pessoa? De que forma é feito esse tipo? É um pouco curioso isso. É curioso, eu acho que para quem está ouvindo esse tipo de assunto pela primeira vez pode até parecer bizarro. Mas o fato é que essas ocorrências elas se dão com uma certa repetição em todo o território nacional e no exterior. Acontece que, primeiro, nós temos que ter em mente que nós estamos sendo visitados por várias civilizações que lograram ter um avanço tecnológico maior do que o nosso, que as possibilita chegar até aqui. E elas têm objetivos diferentes nessa sua vinda para cá e para outros planetas por onde elas trafeguem. Quando chegam aqui,
Em geral, e isso é uma estatística da ufologia mundial, em 9 a cada 10 casos, o contato tido com as pessoas é telepático, o que prescinde, então, de qualquer forma de compreensão das linguagens praticadas no nosso planeta. E nos casos em que o contato é oral, geralmente é na língua do próprio contatado. A pessoa recebe alguma coisa, alguma instrução ou algum convite na sua própria língua. Muitas vezes falando que são várias civilizações e objetivos diferentes. Tem algumas querendo o quê? Levar para experimentos as pessoas, outras querem... Como é que se divide mais ou menos, grosso modo, esse tipo de contato? A coisa vai até mais além do que isso. Se nós formos fazer uma análise do que nós próprios, enquanto espécie, estamos realizando hoje, nós vamos entender melhor toda essa questão. Nós hoje estamos explorando uma parte do sistema solar, aquela que nós conseguimos explorar com a nossa limitada tecnologia. Fomos à Lua, fomos a Marte, estamos tirando fotografias dos anéis de Saturno, dos satélites de Júpiter. Isso tudo porque nós temos essa vontade de ir lá para fora. Outras civilizações que já passaram por esse mesmo processo evolutivo há mais tempo, já tem mais tecnologia, já pode viajar a outros lugares, dominar tecnologias ou talvez leis físicas que nós não conheçamos ou não possamos explorar, para viajar e vencer as distâncias interestelares e conhecer outras partes do universo, coisa que talvez daqui 30 anos, 40 anos, 100 anos, nós próprios vamos estar fazendo. E se nós chegarmos a uma outra civilização que esteja no estágio evolutivo mais atrasado, nós vamos ter objetivos humanos, por exemplo, com relação àquela civilização. Nós vamos querer observar como aquela civilização prosperou, que tipo de problemas aquela civilização está passando nesse momento, epidemias, fomes, etc. Então, talvez nós sejamos apenas um objeto de curiosidade de algumas dessas civilizações, enquanto que para outras talvez nós sejamos assim, um objeto de grande interesse. Até porque uma das coisas mais curiosas e notórias da ufologia é o fato de que esses seres que nos visitam, na sua assim, imensa totalidade, praticamente todos eles, 99 alguma coisa por cento, eles têm tronco, 2 pernas, 2 braços e uma cabeça. Humanoides. São humanoides, como nós. Há seres que se sentassem dentro dessa sala, nós não iríamos notar que eles não são desse planeta. São assim que eles são descritos pelas testemunhas, pelas pessoas que os viram frente a frente. E nós estamos falando de milhares de pessoas em todo o mundo. Inclusive pessoas de grande credibilidade, pessoas de formação técnica, pessoas que não seriam enganadas em nenhuma circunstância por qualquer tipo de devaneio psicológico ou coisa assim. Até porque a ufologia... senhor? Sim, claro, por favor, professora. Você ouviu suas explicações e eu fico realmente impressionada, não? Porque eu sou cientista, sou astrônoma, faz mais de 40 anos que eu trabalho na área de astronomia. Eu estive observando desde meus inícios da carreira, dos 20 anos, digamos assim, nos observatórios, estive no Observatório da Argentina, que é onde eu me formei, no Observatório do Chile, estive observando nas Ilhas Canárias, estive observando nos Estados Unidos, eu estive nos institutos da NASA, ou seja, tenho uma experiência como cientista muito ampla. Posso dizer ao senhor que eu passava meses inteiros trabalhando das 7 da tarde até as 7 da manhã, olhando com um telescópio cego. Consegui observar os satélites, não é? Satélites artificiais que a gente vê perfeitamente no traço, digamos assim, no céu, e jamais não conheço nenhum astrônomo, nenhum cientista que tenha tido a experiência de ter um contato do tipo que o senhor descreve. Eu poderia fornecer uma lista de pelo menos 1000 cientistas hoje, a minha colegas seus que têm essa experiência. Eu gostaria, digamos assim, de ter, digamos assim, conhecido, não é? E posso dizer, por exemplo, até que eu fui a olhar nas revistas, não é? Que são revistas, digamos assim, que estão catalogadas, que a gente pode entrar, científicas, não é? Sobre alguma experiência desse tipo, e nenhuma está comprovada. Então, fico assim realmente muito impressionada com o fato do senhor dizer, por exemplo, que aqui o governo brasileiro está pesquisando isso aí. Porque eu, por exemplo, sou cientista, não é? Do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
forma parte de muitas não comissões. Tinha conhecimento disso. E nunca foi discutido uma coisa desse tipo. Porque as pesquisas feitas pelo governo brasileiro, elas não foram realizadas por nenhuma instituição científica, elas foram realizadas pela Força Aérea Brasileira. Tá. Então, se a senhora for ao site, por exemplo, da Força Aérea Brasileira, ou se a senhora for aos arquivos nacionais em Brasília ou no Rio de Janeiro, a senhora vai encontrar 4.500 páginas, que, veja, isso é uma fração, isso é a ponta do iceberg. Pode ser registros de fenômenos, certo? Atmosféricos ou de fenômenos estranhos que acontecem na atmosfera da Terra, por exemplo, registrado por aviões e até, por exemplo, experiência que as próprias pessoas podem ter. Sim, claro. Esses também são registrados lá. Mas há uma equipe de alto nível na Força Aérea Brasileira que, durante todas as fases dessa investigação, imediatamente descartava aquilo que podia ser explicado. Até porque a ufologia começa desse ponto. Aquilo que pode ser explicado, em 90 e alguma coisa por cento, pode ser explicado como o fenômeno da atmosfera. Isso é descartado. Tanto que essa equipe, assim como os próprios ufólogos, se utilizam dos conhecimentos da física atmosférica, da meteorologia e até da astronomia. Embora a astronomia seja a disciplina que menos sirva para nós. Porque esses fenômenos acontecem dentro da atmosfera e muitas vezes a baixa altitude. Um telescópio não ajuda em absolutamente nada. Mas voltando à pesquisa feita pela Força Aérea Brasileira, há registro de ocorrências investigadas oficialmente pelos nossos militares, e eu insisto nisso porque, em geral, são os ufólogos que fazem isso. São os ufólogos que recebem um contato de alguém que reside numa cidade do interior e vão até lá e pesquisam e fazem os croquis, etc. e tal. Quando a gente descobriu que a Força Aérea Brasileira fazia exatamente a mesma coisa, nós ficamos surpresos. Há registros de investigações feitas com o critério de perícias policiais, que é exatamente como nós fazemos as nossas investigações. Nosso trabalho é um trabalho de perícia, um trabalho policialesco em cima das ocorrências, para verificar como elas se deram, em que circunstâncias, se as pessoas poderiam ter confundido alguma coisa. E nós nos surpreendemos mais ainda, ao ver esses arquivos da aeronáutica, que eles se assemelham muito aos nossos, dos ufólogos civis, em que há ocorrências de discos voadores pousados, investigados e descritos pelos militares, inclusive com tripulantes do lado de fora. Isso foi registrado em abundância no interior de São Paulo, no interior de Minas, no interior de Santa Catarina. Mas registrado como? Registrado pelas testemunhas. Se é uma câmera fotográfica, eu posso registrar e posso simplesmente simular muitas coisas. Eu posso simular até a formação do universo, posso simular mediante um programa numérico, posso simular, por exemplo, a evolução da Terra desde 4 bilhões de anos atrás até agora. Professora, hoje nós temos softwares com tamanha tecnologia que nada escapa. Nós recebemos na revista UFO, para você ter ideia, mais de 100 fotografias por mês. Eu sou honesto em dizer, 90% delas não são absolutamente nada. As 10%, aquelas 10 fotografias a cada 100 que sugerem algo diferente, passam por um trabalho criterioso, que é desenvolvido por engenheiros do INPE, por peritos policiais do estado do Paraná, que justamente excluem as possibilidades daquilo ser qualquer coisa o senhor acredita na teoria da evolução das espécies de Darwin? Sim, acredito. Parcialmente. Há alguns detalhes que eu discutiria sobre isso na frente. O senhor, por exemplo, tem uma ideia, por exemplo, do tempo que levou a desenvolver, por exemplo, desde animais que eram praticamente unicelulares até animais tão complexos como o ser humano, Bom, há correntes de cientistas que admitem que não houve tempo suficiente para que um ser humano tão complexo como nós somos, com 3 trilhões de neurônios, tivesse sido formado a partir da aceitação da teoria da evolução de Darwin. Eu não sei, eu não sou um cientista, sou um jornalista, pesquisador, fui professor de química, tenho formação científica e eu tenho uma visão do fenômeno UFO muito, muito rigorosa. Até porque, como formador de opinião, ufólogo, editor de uma revista, eu sou obrigado a ver todos os dados que me chegam com muita atenção mesmo. E eu sou franco, eu ouço todo tipo de histórias e eu separo as histórias daquilo que eu considero investigável, fato. Hoje, colegas seus, astrônomos de várias partes do mundo, admitem publicamente Stephen Hawking, Michio Kaku. Eu acho que nós vamos falar, por exemplo, de um Marcelo Gleiser, que não entende absolutamente nada do assunto, se dá ao capricho de falar, por exemplo, sobre abduções ou sobre os círculos ingleses, os agroglifos,
detonando essa questão, aí realmente nós vamos encontrar muito ceticismo. Eu posso dizer, senhor, o seguinte, como cientista. Existe vida no universo, além da nossa existe. Claro. E possivelmente existem outras civilizações, eu também concordo. E possivelmente existem. Só que se o senhor pensa, por exemplo, não é? Quanto tempo a Voyager, não é, que é a missão espacial que vai abandonar, certo, o sistema planetário, justamente que já até foi, né? Agora em junho. Em junho ela vai sair, entra no espaço interestelar. Bom, a Voyager, ela viajou com uma velocidade de 61.000 quilômetros por hora durante 34 anos para abandonar o sistema planetário, certo? Que distância ela percorreu? Ela percorreu aproximadamente umas 120 unidades astronômicas. Unidade astronômica é distância Terra-Sol. A senhora quer chegar, é claro, é evidente. Tá. É evidente que as distâncias interestelares não podem ser vencidas pelos métodos utilizados hoje pela tecnologia terrestre. Sabe, por exemplo, quanto tempo nós essa Voyager deveria viajar para chegar até a estrela mais próxima a nós? 80.000 anos. Sim. Com uma velocidade de 61.000 quilômetros por hora. Se fosse nesse sistema precário que é o que nós utilizamos hoje. Então o senhor fala de sistema precário. Tudo bem. Tá. Então a gente vai dizer, por exemplo, bom, agora nós vamos inventar uma nave para que o senhor diga civilizações, que vem de onde? De que região da galáxia? Nós ainda não temos. Nós não sabemos de onde eles vêm. Nós temos tem que ser indicações. Ao sistema planetário, né? São outros sistemas planetários. Mas, por exemplo, a senhora sabe melhor do que eu que nós estamos tão atrasados em astronomia que apenas de uns anos para cá nós descobrimos que existem planetas fora do sistema solar. Nós não sabíamos da existência dos exoplanetas. Nós só supunhamos. Hoje nós, pelo método de transição, sabemos matematicamente da existência de planetas. E temos confirmado aí por algumas dúzias de que eles têm, supostamente, superfície rochosa. Isso tudo para dizer que nós estamos ainda engatinhando em qualquer sistema científico que possamos considerar. Eu acho o seguinte, não? Eu acho o seguinte, não? É que a gente tem que ser humilde, certo? O ser humano tem que ter humildade. E de saber que, por exemplo, para nós chegar a este estágio que o senhor acha assim como muito precário, isso foram consumidas muitas horas de trabalho. Claro, muitas horas de trabalho. Não, evidente, claro. Olha só, não é muito tempo, nós fizemos, mas ainda assim avanços passos de formiga. Dos sumérios até agora, só passaram 6.000 anos. Interessante a senhora falar do Sumério. A senhora sabia que os sumérios, em todas as suas tábuas, registram a ocorrência de seres que vieram do céu, e está em toda a mitologia suméria, que já não é mais considerado como mito, que os Anunnaki, que significa literalmente aqueles que desceram do céu, conviveram com os sumérios. E histórias de outros povos que vieram dos céus, sempre em naves, em objetos resplandecentes, estão por todas as culturas planetárias. Eu queria pegar uma carona, Gilberto, nessa história, tu tocasse nos Anunnakis, a professora também está falando, e a gente vê assim, ó, a ufologia como uma paraciência, ela muitas vezes se mistura um pouco com a questão da espiritualidade, a ufologia esotérica, enfim, mística, holística, como queira chamar. Como é que funciona isso? Como é que se separa isso? E essa, hoje, a arqueufologia, que muitas vezes vai no passado buscar coisas que até então a gente não sabia responder, talvez ainda não tenha resposta, enfim, que a gente está engatinhando, buscando isso. Mas com a nossa tecnologia hoje a gente já consegue vislumbrar algumas respostas com escritos sagrados, enfim. Sim, perfeito, Brito. Primeiro é importante que as pessoas tenham noção, e eu acho que esse que é o problema que falta aos cientistas. Eles não entendem que o fenômeno está aí, negá-lo porque ele seria impossível de acontecer é tapar o céu com a peneira, ou o sol com a peneira. Porque o fenômeno está aí. O que deve se fazer é investigá-lo. Depoimentos? Vamos investigá-los. E o que se desconhece é que ufologia é ciência pura, do começo ao fim. Nós, por exemplo, quando temos uma ocorrência nos céus, nós nos utilizamos de conhecimentos da física atmosférica, da meteorologia. Se esse objeto pousa e deixa uma marca no chão, nós vamos precisar de recursos da biologia, da química,
da geografia, da geologia, etc. e tal, para determinar o que pode ter acontecido ali. Então, em todas as fases da investigação ufológica, como no caso das fotografias, que nós analisamos com softwares, são softwares avançados, em todas as fases nós utilizamos ciência pura. Agora, o que temos percebido, e muita gente, bem antes dos ufólogos desta geração já perceberam há mais tempo, é que apenas a ciência é estéril para analisar um fenômeno de tamanha magnitude. Porque nós estamos lidando com algo que pode provocar uma reação absolutamente total em nossa civilização. Porque a partir do momento que a gente não se veja mais como a única, mas como uma de muitas civilizações pelo universo, e que essas civilizações já têm um grau de tecnologia tal que as permite se visitar e virem até a Terra eventualmente, e até onde elas estão indo não sabemos, isso muda completamente todos os pontos de referência da população planetária. A ciência terá que ser, em boa parte, reescrita, a história terrestre vai ser reescrita, e aí a gente chega na ufoarqueologia, porque os registros da ação na Terra desses outros seres, da presença desses outros seres, da chegada deles, esses registros estão por todas as partes. Há desenhos em cavernas, há escritos em moedas de 600 anos, tapeçarias de 300 anos, livros sagrados como os hindus, que têm 4.000, 3.500 anos, a própria Bíblia, e todos os registros em que o homem manifestou a sua cultura, a sua tradição, contêm ocorrências de objetos voadores não identificados, descritas, claro, cada uma delas à sua época. Por exemplo, nos tempos bíblicos não ia se falar que uma nave extraterrestre pousou em algum lugar, mas se fala de uma visão divina, se fala de um trono celestial. Carruagem de fogo. O ser que desce é um anjo, é um santo. Compreende? Sempre há essa interpretação. E isso está perene em todas as culturas da Terra. Se vocês forem até, por exemplo, os índios do Alto Xingu, vão tratar dos caiapós. A tradição dos caiapós é de receber visitas no passado de outras espécies. Inclusive um ser que conviveu com os índios caiapó se chamava Becororote, está na lenda dos caiapó, e esse índio, esse ser, aliás, que conviveu com os índios, ele veio numa canoa voadora. Canoas voadoras, barcos voadores, isso tudo está pelo folclore brasileiro. A Bíblia fala do Elias, né, das carruagens de fogo. Exato. Eu queria dar um corte um pouco aí nessa questão sobre a existência ou não dele. Eu queria saber um pouco a tua experiência, como é que começou esse teu interesse e se tu alguma vez tiveste algum contato com o UFO mais próximo, tipo assim, algum avistamento ou algum contato com algum ser. Eu acho que aqueles que me vêm defender esse tema com tanto entusiasmo, devem pensar, esse cara deve viajar para o planeta, algum planeta aí o tempo inteiro. Deve ter contato com os seres, deve ser amigo de extraterrestre, tomar café da manhã com ET, almoçar com outro tipo, mas não. Na verdade, o começo da minha investigação desse fenômeno foi bastante prosaica. Eu era um estudante e desde a minha adolescência me interessei bastante por isso. Ao mesmo tempo em que eu me interessava por química, pretendia ser um cientista, pretendia ser o que eu acabei sendo, professor de química, mas eu pretendia seguir a carreira química, mas me vi confrontado com o crescimento do interesse pelo fenômeno dos discos voadores, concorrendo com o meu interesse pela química. Um dia eu falei, não, é uma aventura muito mais interessante perseguir esse tema. Então não parei mais. Não tive contato assim de ver naves pousadas, não entrei em naves, não tive contato com ET, não conheço nenhum ET. Mas tive duas experiências, assim, uma delas bastante marcante. A primeira ocorreu nos anos 92, 93, nos Estados Unidos, no deserto do Nevada. Eu estava fazendo uma conferência em Las Vegas, o ano correto é 92, e fui até uma área próxima da base chamada Área 51, que existe. Até um tempo atrás o governo americano falava, não, isso não existe, é conversa, Área 51. Espera, amor, pode se olhar até no Google, tá a Área 51 e todo mundo sabe o que se faz ali desde os anos 40. Tá? Então, ali por volta da meia-noite, no retorno a Las Vegas, pro hotel em que eu estava, fui só passear no deserto, o carro em que eu estava com outros 3 ocupantes foi seguido por uma luz intensa durante uns 40 minutos, fazendo com que todos nós tivéssemos assim um acometimento de sono terrível. Foi uma coisa bastante marcante que aconteceu, não sei se foi alguma coisa além disso. Agora,
Também é importante que se diga que as experiências dos ufólogos não contam muito para a sua pesquisa. Os ufólogos investigam casos ocorridos com tantas outras pessoas. Pessoas que vão de agricultores, ou frentistas de posto, ou estudantes, até professores universitários, pilotos, astronautas, generais. Por exemplo, eu tenho me dedicado nos últimos tempos a visitar países sul-americanos que têm organismos de pesquisas ufológicas oficiais, mantidos pelo orçamento dessas nações. O Uruguai, muita gente não tem ideia disso. Aqui ao sul do Rio Grande do Sul, o Uruguai, desde 1979, tem um organismo dentro da Força Aérea Uruguaia para pesquisas oficiais do fenômeno UFO. Ou seja, deve haver esse fenômeno, porque senão os caras não iam estar gastando dinheiro para investigá-lo. E o que nós ouvimos lá? O que eu fui lá e ouvi, por exemplo, do comandante da entidade que pesquisa discos voadores dentro da Força Aérea Uruguaia, assim como ouvi depois, esse ano ainda, aqui no Chile, de um general, e no final da semana passada eu ouvi de um coronel da Força Aérea Peruana, militares todos, assim como os brasileiros, envolvidos em pesquisa ufológica. Aqui no Uruguai eu recebi descrições de ocorrências ufológicas impressionantes. Casos em que, por exemplo, toda a defesa aérea do país foi tomada de assalto e esteve paralisada diante de objetos voadores não identificados que ficavam detidos sobre certas regiões do país, especialmente sobre Montevidéu. O mesmo se repetindo na travessia para Buenos Aires. Há casos, inclusive, de Boeings decolando do aeroporto de Ezeiza que tiveram que voltar porque no caminho se defrontaram com objetos voadores de grandes proporções. Grandes proporções. Isso foi investigado pela Força Aérea de ambos os países. E a Argentina, agora em 2010, restabeleceu o seu programa de investigação desse fenômeno oficialmente, e a Força Aérea Argentina também tem hoje uma entidade de pesquisa ufológica. Então, é o Uruguai, a Argentina, o Chile, o Peru e o Equador. São 5 países apenas nesse continente cujas forças aéreas têm verbas sendo destinadas, militares, pessoal, equipamentos, aviões destinados para a investigação desse fenômeno. A senhora tinha ouvido falar disso, professor? Não. Não, sinceramente não. Agora, se eu ligo, por exemplo, se eu ligo para o senhor, ou mando um relato de que eu tive um contato, por exemplo, né? Então, conto uma história, que sei lá, me encontrei, que foi conduzida a outro sistema solar, etc, etc. Como que o senhor comprueba que o que eu estou falando, né, é verdade? É verdadeiro. Ou simplesmente é uma alucinação que eu tive, ou simplesmente, sabe, tem pessoas que alucinam, claro. Que alucinam. Né? Nós, tem estamos mais a par disso, porque nós estamos vendo a alucinação de pessoas que então, ou seja, eu não, digamos assim, eu penso que existem fenômenos. E certamente eu não sou do cientista que o senhor pensa, que o cientista simplesmente se fecha, não é? E não quer aceitar porque nós não queremos queremos continuar sendo a única civilização. Não é isso, é que o cientista sempre, não é, para dizer que um fato realmente existe, precisa de alguma forma uma comprovação. Mas para obter essa informação, o cientista tem que sair a campo. Ele não pode esperar que no seu gabinete ele vá receber essas evidências. Aliás, até poderia. Eu tenho o maior prazer de mandar evidências para qualquer cientista que queira. Agora, eles têm que correr atrás disso também. Professor, só um instantinho, só vou lhe pedir para a gente fazer um intervalinho. Pois não. Aqui no Frente a Frente. No retorno, o senhor já faz a resposta da pergunta, tudo bem? Tá. Então, o Frente a Frente faz o intervalo, a gente volta na sequência. Ah, vai. Frente a Frente dessa semana está de volta com o professor Gevaerd. Professor, então a resposta e a palavra é sua novamente. A gente teve ficou uma informação no primeiro bloco ainda. Muito obrigado. Eu queria só complementar, inclusive, aquela primeira pergunta que a senhora fez com relação aos seus colegas astrônomos. Um deles, chamado Joseph Allen Hynek, que era da Universidade Northwestern, em Chicago,
que é conhecido hoje como uma espécie de papa da ufologia, porque foi um homem que cunhou os princípios científicos da investigação desse campo, nos anos 70, ele falou o seguinte, cientista que liderou uma comissão de cientistas para investigar o fenômeno, conhecida como Comissão Stanford, nos Estados Unidos. Ele falou que um dia a ciência vai ter que reconhecer o débito que ela tem com os ufólogos, porque são os ufólogos que estão fazendo aquele papel de investigar esses fenômenos que simplesmente não atraem a atenção dos cientistas. Eu vou dar um exemplo para a senhora, para todos vocês. Eu residi durante muito tempo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e lá existe o estádio municipal, Morenão, tá? E no ano de 82, inclusive por essa razão eu me mudei para lá, havia um jogo pelo campeonato nacional. Esse jogo era entre um time local e um time, o Vasco, do Rio de Janeiro. E um objeto voador de grandes proporções praticamente parou sobre o estádio, de tal forma que quem estava nas arquibancadas superiores podia vê-lo de frente, por alguns segundos. O jogo foi paralisado, na metade do primeiro tempo, e depois continuou. Esse mesmo objeto foi visto por em vários outros bairros da cidade e em muitas outras cidades. O espantoso é que havia 23.500 pessoas no jogo. Todas viram. Um objeto que se deteve em 1982, ali em cima do estádio. O detalhe é que o estádio pertence à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Vamos dizer assim, é a residência da ciência naquele estado. Sabe quantos professores daquela universidade, quantos alunos, quantos investigadores, quantos funcionários se interessaram em pesquisar isso? Zero. Foi preciso que um cara saísse do Paraná, eu, de Maringá, para ir a Campo Grande para investigar essa ocorrência e fazer entrevista com as pessoas para ver o que estava se passando. É o equivalente a haver uma epidemia de uma doença nova ocorrida num bairro limítrofe da cidade e ninguém do departamento de biologia ou de medicina daquela instituição se interessar em pesquisar, como ninguém no departamento de física daquela universidade se interessou em pesquisar aquele fenômeno. Então, essa é, infelizmente, a atitude que tomam os cientistas. Eu posso lhe garantir que se esse fato se repetir em cima do campus de uma universidade do Rio Grande do Sul, com muito poucas exceções, se é que alguma, vai haver interesse científico, porque as informações estão aí, abundam. Vamos dizer, talvez as informações dos ufólogos não tenham credibilidade por alguma razão, embora tenham, e tenham muita, porque entre os ufólogos há pessoas de formação técnica e muito rigorosas. Mas vamos dizer que ainda assim que eles não tenham condição de serem analisados. E esses documentos que são cunhados pelas Forças Armadas de todo o mundo, e os documentos que foram construídos a partir da investigação que foi feita, por exemplo, pelo governo britânico, pelo governo francês, que resultou no dossiê Cometa, um dossiê em que se diz, não apenas como conclusão, estamos sendo visitados por outras espécies cósmicas, como também nós devemos estar preparados para o que isso deve representar. Então, esses documentos, esse material de pesquisa está à disposição. Professor, o que os cientistas têm que fazer é ir até lá e pesquisar. Mas em 82, agora, se quiser, a gente também leva até eles, mas que faça alguma coisa. Em 82, ninguém conseguiu registrar isso no estádio? O jogo estava sendo transmitido em rede nacional na ocasião, porque era final de campeonato nacional, só que naquela época as câmeras tinham, sei lá, 200 quilos, ninguém conseguiu fazer. E, inclusive, câmeras fotográficas não eram tão difundidas naquela época, hoje são. Infelizmente não houve um registro, mas o objeto foi detectado até mesmo por radares do sistema de controle de tráfego aéreo e foi visto a partir pelos controladores de tráfego aéreo do aeroporto de Campo Grande. Como acontece com regularidade aqui no aeroporto Salgado Filho, no de Curitiba, no Afonso Pena, no de Guarulhos, no de Congonhas, no de Confins, etc. Tal. Controladores de tráfego aéreo tendo experiências ou relatando experiências, ouvindo experiências relatadas pelos pilotos que fazem os seus voos pousando, decolando ou sobre esses campos. Gevaer, eu queria entrar um pouco na casuística do fenômeno, tá? Pois é. Um dos casos que, enfim, mais me chama a atenção ocorreu na década de 70, a Operação Prato, e eu até queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque isso aí envolve tanto o problema de atendimentos médicos coletivos na cidade, foi em Colares,
no Pará, né, no estado do Pará, e também envolve toda uma equipe de militares da aeronáutica que foi lá pesquisar, e esses arquivos ficaram, eu imagino que por muitos anos fechados, hoje vieram, uma parte veio à tona, não sei, queria que tu falasse um pouco sobre isso. Excelente pergunta. Eu me especializei na pesquisa dessa missão militar que ocorreu nos anos 70 na Ilha de Colares, na região do Salgado, na Amazônia. Não está longe, está a 150 quilômetros de Belém, portanto está quase que na área metropolitana. E esse foi um fato que nunca se repetiu em lugar algum do mundo que nós temos conhecimento. Durante os anos 74, 75, 76, agravando-se em 77, as pessoas estavam vendo, se aproximavam, dava para se ver o formato desse objeto, que era como cilindros, como uma lata de cerveja, por exemplo, ampliada com vidros ao redor, pessoas dentro, e raios de luz eram emitidos desses objetos na direção das testemunhas, que as atingiam da região dos seus braços para cima. 75% dos casos com mulheres, 25% com homens, e animais também foram atacados. Foram milhares de pessoas atacadas por esse fenômeno, sendo que pelo menos 4 óbitos foram registrados. Chegou um ponto que a situação estava tão alarmante que a população da ilha, que era de 10 mil habitantes, já tinha ido embora. Restaram 1.000 habitantes. Nessa ocasião, os líderes comunitários da Ilha de Colares foram até a base aérea do 1º Comando Aéreo Regional em Belém do Pará, conversaram com o brigadeiro Protásio de Oliveira e disseram: brigadeiro, esse negócio vem do céu, a Força Aérea tem que investigar. E a Força Aérea mandou uma equipe para investigar, que foi comandada por um capitão da intendência, na ocasião, chamado Irangê Holanda, depois se aposentaria como coronel. Ele reuniu um grupo de 3 a 4 dúzias de homens militares, que durante 4 meses, de setembro a dezembro de 1977, permaneceram na Ilha de Colares e outras regiões, região da Baía do Sol, ali investigando esses fenômenos. Durante os dias, eles conversavam com as testemunhas e apuravam os seus relatos. 2.000 páginas de documentos foram cunhadas a partir disso. Durante a noite, com o uso de equipamentos sofisticados, inclusive de radares portáteis, eles tentavam fazer a detecção e o registro desse fenômeno. Cerca de 500 fotografias foram feitas e 16 horas de filmes de UFOs sobre a Amazônia foram registrados pela Força Aérea Brasileira durante uma operação militar, oficial e secreta, com alguns vazamentos mais secreta. A coisa chegou a um ponto tal que os militares da Força Aérea Brasileira, e isso quem me revelou pessoalmente foi o Irangê Holanda, 20 anos depois, em 97, quando ele resolveu abrir o sigilo, ele estava aposentado, ele me ligou e ele me escolheu para fazer esse depoimento todo. É uma entrevista enorme que está no site da revista UFO, publicado em vários idiomas. Ele revelou em detalhes como as naves, gradativamente, semana após semana, se aproximavam dos acampamentos dos militares, a ponto de, se o acampamento mudasse para o outro lado da ilha, os objetos iam atrás. Eles fotografaram isso, professor? Mais de 500 vezes, mais de 500 fotografias foram feitas e 16 horas de filmes em formato Super 8 foram feitos. Houve a participação de militares americanos que foram mandados para aquela região e o fato todo culminou, essa grande incidência que foi pesquisada pela essa missão militar, que recebeu o nome de Operação Prato. Operação Prato, está na internet, inúmeras fotografias, inúmeros materiais. Isso culminou no começo de dezembro de 1977, com um contato oficial entre o comandante da operação, fardado, e seus homens, com um objeto voador não identificado, do qual saiu um tripulante levitando, flutuando no ar, de um aparelho de 100 metros de altura, aproximadamente, estimado por ele. Abriu-se uma porta lá de cima, esse ser desceu por aquela porta e chegou ao nível da divisão dos militares que estavam à frente da Operação Prato. Eles se entreolharam, não houve contato de nenhuma espécie, o ser voltou para dentro daquela nave decolou lentamente e foi embora, e muitas outras voltaram a aparecer. Isso se sucedeu diariamente no território nacional. Não há registro em nenhuma outra parte do mundo onde uma missão militar deste porte, de 3 a 4 dúzias de homens, durante 4 meses seguidos investigando UFOs,
ter ocorrido. Fazer o advogado do diabo também aqui na história, já que... me perdoe. E isso tudo poderia ser uma tecnologia, não de fora, mas daqui mesmo, sei lá, alguma potência que... Isso seria absolutamente impossível, até porque essa ação destas naves naquela região particular, naquele tempo particular no Brasil, chamou a atenção, por exemplo, dos militares norte-americanos. Né? Eles vieram ao Brasil para ver o que estava se passando. E, inclusive, eles ajudaram os militares brasileiros que estavam tendo dificuldade para fazer o registro dos objetos. Havia um objeto pequeno que o comandante da operação, o Irã de Holanda, chamava de modelo esportivo, que parecia ser com um carmanguia. Ele se aproximava mais dos acampamentos. E ele fazia fotografias e depois, fotografias analógicas das antigas. Depois ele mandava revelar e não conseguia, não aparecia nada. E foram os militares americanos que vinham regularmente conferir os avanços da Operação Prato, que deram à Holanda equipamentos e filmes ultrassensíveis, através dos quais, por meio dos quais, ele conseguiu então registrar esses fenômenos. Essas fotografias, só para completar, esses documentos não são mais secretos. Das 2.000 páginas de documentos produzidas pela Força Aérea Brasileira, por volta de 300 e alguma coisa estão liberadas e estão no Arquivo Nacional. Por que não estão todas as dúvidas? Essa é a nossa pergunta, Brits. E isso é que nós queremos. Das 500 fotografias, 150, 180 foram reveladas. E as outras? E dos filmes? Eu tenho depoimentos de pessoas que assistiram aos filmes, que ficaram assim, estupefactos. Naves gigantescas, enormes, filmadas sobre o Rio Amazonas. Das 16 horas de filmes, nem um minuto sequer foi aberto pelo governo. Isso é uma pergunta, assim, uma curiosidade, não é? Claro. Porque a ciência, digamos, na minha área, não, na astrofísica, e que tem a ver com o universo, a gente sempre é consultado, sabe? Quando aparece, por exemplo, um fenômeno assim, que é desconhecido, às vezes quando as pessoas ligam perguntando o que aconteceu, vimos uma luz, etc, etc. E até, digamos, certamente a Força Aérea e todas as consultas, e a gente nunca foi consultado sobre isso. E nunca se tem assim um registro científico de um evento desse tipo, assim, tão massivo e tão coisas. Eu tenho que fazer uma intervenção para dizer que existem sim os registros científicos. Talvez a senhora não os conheça, não esteja a par deles. Não é eu que não conheço, não. Posso garantir, posso dizer que ninguém aqui da minha área, em todo o Brasil, conhece ou foi consultado, sabe disso aí. Entendeu? Então é como se os governos eu não sei nada e do que os está passando no campeonato de futebol da Colômbia, por exemplo. Tivessem uma organização secreta onde os científicos são excluídos. Não, eles não são excluídos. Então, isso é uma coisa que a mim me surpreende, o mínimo. Eu imagino a sua surpresa. Mas, por exemplo, eu vou dar o exemplo do que está passando no seu país de origem. São eventos que acontecem tão diariamente, por que a gente nunca... Por exemplo, se uma civilização certamente tão superior a nós, por que eles não entram em contato, por exemplo, com seres ou com pessoas ou com organizações, por exemplo? Mas eles entram, é justamente o que nós estamos falando. Agora, Astronômica Internacional. Deixa eu tentar responder a sua primeira pergunta. A sua primeira pergunta, eu vou usar um exemplo do seu próprio país, na Argentina. Só sabe por que a Força Aérea Argentina voltou a pesquisar esse assunto? Porque já pesquisou na década de 50, de 60, de 70. Porque as bases argentinas na Antártida e os navios que faziam carregamento de suprimentos para a Antártida estavam registrando um número muito grande de avistamento desses objetos, que chegavam a interferir nos equipamentos científicos das bases antárticas. Isso ocorreu também na nossa base, nas bases chilenas, neozelandesas, americanas, as bases antárticas. Agora, no caso da Argentina, que tem uma questão de soberania sobre a Antártida, porque está ali, né, a Argentina tomou aquilo de uma maneira mais séria, criando ou recriando uma entidade de investigação dentro da Força Aérea. Essa entidade é composta por ufólogos militares, ou melhor, por militares, por ufólogos civis e por cientistas. Claro, eles não vão consultar ou contratar ou convidar todos os cientistas da ação, mas convidaram alguns cientistas que já prestavam algum tipo de serviço para a Força Aérea. No caso da brasileira também. No caso da brasileira, os nossos militares se utilizaram amplamente de serviços das instituições científicas que estavam à disposição na época. Eu tenho certeza até,
que a URGS foi sim consultada nos anos 50, quando a base aérea era ainda em Canoas, agora em Gravataí, ou ao contrário. Canoas. Naquela ocasião, quando houve a revoada de discos voadores aqui sobre Porto Alegre. Nós fomos consultados faz 3 ou 4 anos atrás sobre um objeto não identificado e pela trajetória, até meus colegas calcularam que era uma das partes de possivelmente que se desintegrou de os foguetes que impulsam os satélites. Recentemente nós tivemos algumas quedas desses tanques de foguetes. Exatamente. Ou seja, lá no Nordeste. Muitos objetos desse tipo, não é? Que são, agora, o que a senhora sabe é que... Por exemplo, em relação à Antártida, nós temos um grupo, o senhor deve saber, porque saiu de um grupo da universidade que trabalha, Simões, sobrenome do nosso colega, que ele vai todos os anos, eles ficam de dezembro até março trabalhando lá. Lá onde? Na Antártida. Na Antártida. Aliás, é o primeiro grupo que conseguiu chegar até exatamente o Polo Sul. Eles fizeram uma viagem de mais de 1000 quilômetros. Brasileiro. O primeiro grupo, né? Porque sim. Houve grupos anteriores. Não, digo assim, chegar até exatamente o ponto que diz Polo Sul. Não? E eles foram com transporte. Quando foi isso, professora? Agora, final do ano. Agora, Mas como? O professor Rubens Junqueira Vilela, PhD e professor da Universidade de São Paulo, esteve no ponto zero da Terra e, inclusive lá, enquanto trabalhava na base brasileira da Antártida, ele teve avistamento com outros membros daquela missão até agora, digamos, sobre as bases antárticas. O grupo, digamos, esse que trabalha da URGS, que é muito conhecido, eles jamais mencionaram eventos desse tipo. E se conheço também cientistas argentinos, conheço também cientistas argentinos que estão lá na Antártida que também nunca mencionaram. E o que nós vamos fazer? Eu tenho pessoas que falam que sim e eu tenho pessoas que não falam nada. O que nós podemos fazer? Que as civilizações, então, evitam o contato. Não, elas evitam um contato aberto, mas um contato ocorrendo num nível, vamos dizer, subliminar, isso acontece há milênios. Mas tem uma explicação, eu tenho 2 perguntas. Uma é essa, por que elas não fazem contato aberto com entidades governamentais e tal? Isso. Como a gente imagina aquela coisa do filme, leve-me ao seu líder. Se eu chegasse a Marte, eu perguntaria quem é o bambambam do pedaço lá. Claro. E isso aparentemente não acontece aqui. Não. E eu acredito no que tu está dizendo, essa coisa da Operação Prato, acredito que tenha documentos secretos a respeito por motivos óbvios. Eu não entendo por que os que nos contratam não procuram os governos, ou procuram e a gente não sabe. E a outra coisa, eu queria que falasse um pouco sobre episódios da casuística aqui no Rio Grande do Sul, para ficar mais próximo do nosso telespectador. Né? Pois não. No primeiro caso, a discussão é longa, a discussão é muito profunda. Nós próprios ufólogos temos o nosso questionamento, por que afinal que eles não fazem um contato mais amplo? Mas nós temos que pensar de uma outra forma. Esses seres, eles já detêm o poder de entrar e sair da nossa atmosfera, e é justamente isso que assombra os governos, há milênios, há décadas pelo menos, de maneira documentada. Registros de radar, etc. e tal, que demonstram que eles têm uma grande familiaridade com a nossa espécie. Vêm aqui quando querem, fazem o que querem. São muito semelhantes a nós. Uma indicação de que é muito provável que nós e eles tenhamos um parentesco de alguma espécie, um parentesco comum. E, aparentemente, esses seres não demonstram ainda ter nenhum interesse em se fazer mostrar, em se fazer conhecido de maneira ampla. Eles sabem que são conhecidos e os governos os conhecem também. Os governos fazem admissões regularmente a respeito disso. Vários governantes. Por exemplo, Jimmy Carter, Ronald Reagan, são homens que durante os seus mandatos falaram muito a respeito desse assunto. Está se pressionando agora Barack Obama para que ele abra os arquivos secretos do governo americano. Aí sim a coisa vai ser séria. São arquivos assim, imensamente mais contundentes do que os arquivos dos outros governos, porque os Estados Unidos é um país extremamente militarizado. E um dos grandes problemas que os Estados Unidos enfrentaram, e ainda enfrentam, é que a partir do momento do desenvolvimento da bomba atômica, nos anos 40, depois do Projeto Manhattan, é que os UFOs começaram a aparecer de uma maneira mais intensa. E foram registrados, a partir de então, sempre em que havia... em locais em que havia algum tipo de investimento na área nuclear. Chegando ao ponto em que, em pontos de mísseis
de lançamento de mísseis balísticos, Minuteman, no norte dos Estados Unidos, que são centenas, os UFOs passaram a ser um problema sério. Hoje nós temos ex-militares, militares na reserva da Força Aérea e do Exército Americano, que eram encarregados de cuidar, de monitorar as equipes, que eram inúmeras, de manutenção desses mísseis atômicos, e que estão indo a público para dizer, como o coronel Robert Salas, que eu entrevistei recentemente nos Estados Unidos. O Robert Salas é um dos homens que vai a público, como esteve no Larry King, para dizer: o governo americano está escondendo informações seríssimas sobre a ação de UFOs sobre bases de mísseis norte-americanos, que chegaram ao ponto de invalidar as cabeças nucleares, os códigos de lançamento, enfim, inutilizar aqueles aparatos de guerra. Então, o governo sabe disso? Sabe. As autoridades sabem disso? Sabe. O Vaticano sabe disso? Sabe. Por exemplo, costumo sempre citar isso em minhas palestras. Isso é uma coisa que pouca gente deu atenção, mas o astrônomo oficial, para citar um outro astrônomo, doutora, o astrônomo oficial do Vaticano, que ele é PhD, com 2 titulações em estrelas binárias, que é do seu país, ele é de Rosário, o jesuíta José Gabriel Funes, que se senta à mesa do Papa, recentemente falou exatamente o seguinte: que não reconhecer a existência de outras espécies avançadas no universo é menosprezar a capacidade criativa de Deus. Hoje há outros teólogos, que também são cientistas, como houve no passado, falando coisas semelhantes, dando a entender que a Santa Sé se move na direção de acompanhar esse fenômeno. Até porque a Santa Sé está envolvida diretamente na construção ou financiando observatórios astronômicos em várias partes do mundo. Professor, e nesses casos específicos aqui, então, do Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul é um dos estados brasileiros que tem uma intensa casuística. Ela se manifesta desde os anos 50. E a sorte que houve para a ufologia brasileira é que aqui sempre existiram ufólogos muito ativos e muito diligentes investigando, como é o caso do Felipe Machado Carrion, que era professor aqui, que escreveu um livro nos anos 60, Discos Voadores Imprevisíveis e Conturbadores, como um outro professor de Pelotas, Luiz do Rosário Real, ou o professor José Vitor Soares. Hernão Mostágio, ali de Santa Maria. Hernão Mostágio. Esses homens entraram pelo Estado e se detiveram em lugares onde as ocorrências eram marcantes. Por exemplo, Alegrete. Alegrete é um ponto de grande intensidade de observação de objetos voadores não identificados. Há casos ali até extremos, de um homem, um vigia de um quartel, que atirou numa nave. Contra as ordens de seus superiores, a bala voltou, alojou-se no seu joelho, ele não tomou cuidado com aquilo, teve que amputar a perna. Aqui recentemente, ou mais ou menos recentemente, nós tivemos um caso em Pelotas, com um piloto, um homem de grande credibilidade na sua região, o Haroldo Westendorf, que estava pilotando, era seu hobby, pilotando seu próprio avião, um monomotor, sobre a Lagoa dos Patos, e se deparou com um fenômeno enorme, que foi confirmado pelos controladores de tráfego aéreo do aeroporto local e do aeroporto de Porto Alegre, e visto também por pessoas que estavam a partir do solo, quer dizer, confirmações cruzadas. Quer mais um caso de piloto? 7 pilotos. Durante uma certa noite, em 1986, no Brasil, nós tivemos 21 UFOs de 100 metros de diâmetro cada um. Imagina, o tamanho de uma quadra urbana. Como é que sabe que 100 metros? Senhora, isso foi detectado por radar. Os radares são precisos, inclusive pelos radares de bordo e pelos radares de terra. Aeroportos, simultaneamente, de Confins, de Anápolis, sim, mas o senhor disse isso, e conta todas essas que mais histórias. Vocês precisam? Mas aonde está registrado? Isso porque são sempre histórias assim. Não são o fulano histórias. ia viajando e viu isso aí. Com todo respeito, a Força Aérea Brasileira não é composta de idiotas. A Força Aérea Brasileira disparou 7 caças. Ninguém faz isso para brincar. 7 caças, 4 Mirage e 3 F-5 das bases aéreas de Santa Cruz, de São Paulo e de Anápolis para interceptar esses objetos. Que congestionaram os radares de Confins, os radares de Anápolis, de Congonhas, de Guarulhos, do Galeão.
Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de documentos, de ocorrências documentadas. Por exemplo, o que a senhora talvez não tenha conhecimento, e muito poucas pessoas talvez tenham, é que naquela ocasião, o então presidente da Petrobras, Osiris Silva, um dos homens mais reputados desse país, estava a bordo de um avião Xingu, saindo de Brasília depois de ter uma conversa com o presidente e voltando para São José dos Campos. Estava diretamente na rota dos objetos. E o SINDACTA, o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, pediu a ele, por ser a aeronave mais próxima, e também por ser ele um militar, um graduado, um coronel, para que observasse aquele fenômeno. E ele então foi com o avião Xingu, ele estava acompanhado do copiloto Alcir, que é de Campo Grande, que eu entrevistei, e o Osiris também foi entrevistado por meus colegas, e eles dois seguiram um dos objetos e puderam dar descrições daquele objeto. Assim como os pilotos que estavam a bordo dos 7 caças da Força Aérea Brasileira que foram disparados. Parar o encalço disso. Isso durou horas. O ministro da Aeronáutica, no dia seguinte, o então brigadeiro Júlio Otávio Moreira Lima, chegou a convocar uma conferência de imprensa. Todos os pilotos se sentaram na frente dessa conferência de imprensa, junto com os comandantes que fizeram o disparo dos aviões, que fizeram o controle daquela situação toda, e o brigadeiro declarou textualmente, literalmente no ar: nós ontem recebemos a visita de alguma coisa, não sabemos o que é. Vamos emitir um relatório em 30 dias. Esse relatório nunca saiu, pelo menos publicamente. Agora, no ano 2007, entre os documentos liberados pela Força Aérea Brasileira, estava lá um relatório de 9 páginas, produzido por um brigadeiro para os seus superiores do Condabra, em que se diz, na conclusão final, no item 3, e esse documento está disponível, posso oferecer a qualquer um de vocês, está no site da revista UFO, se diz que os objetos, os 21 objetos, de 100 metros de diâmetro quadrado, determinados por radar, demonstraram ser de natureza sólida e estar sob controle e inteligente pela sua capacidade de voar informação. O que mais nós queremos? O que mais nós podemos esperar? Só uma pergunta, eu gostaria de fazer ao senhor. Professora, vou ter que lhe pedir, porque a gente está com um finalzinho do programa já porque o assunto é bem só uma extenso. Pergunta. O senhor mencionou de que possivelmente quienes, digamos assim, tripulam, não é? Aqueles que estão, essas naves, eles seriam seres muito parecidos conosco, certo? Sim. Ou seja, organismos vivos. Então, a que velocidade, não é? Eles deveriam se transportar, porque certamente eles não estão dentro do sistema solar, fora do sistema solar, para visitar-nos assim tão diariamente, assim, tão frequentemente, regularmente, como o senhor menciona. Eles deveriam praticamente, não é, se transportar com velocidades quase velocidades próximas à luz. Talvez muito acima dela. Tá? E acima dele, exatamente. Ou seja, mas, cientificamente, a gente sabe que qualquer organismo vivo, ou, por exemplo, qualquer elemento sólido, como poderia ser aquele de uma nave, não consegue sobreviver sem transformações drásticas, moviendo-se a essa velocidade. E isso está comprovado cientificamente. Sim. Em laboratórios que isso acontece. Então, como é possível, entendeu, que acreditar na existência desse tipo não acreditar, de organismos? Saber, conhecer as informações. Não, mas é que é o seguinte, eu pergunto, bom, então com que velocidade eles se transportam? Que material compõe a nave? Esses são as grandes respostas que todos nós buscamos. Eu convido a senhora, os seus colegas da URGS, a tentarem buscar essa resposta também. Mas como nós vamos a buscar se a gente jamais consegue ter contato com esses seres? Mas com o telescópio a senhora jamais vai conseguir. Não, nem com o telescópio. Olha, eu já andei... 30 segundinhos, professor, por favor, só para responder essa última pergunta com relação à questão da velocidade mesmo, por favor. Nós não temos como determinar isso. E se nós formos levar em consideração as teorias, que são só teorias, é verdade, só teorias, de que nada viaja acima da velocidade da luz, nós vamos ter então que chamar os extraterrestres que pousarem aqui da próxima vez, que abordarem, por exemplo, esses jatos da Força Aérea Brasileira, o Aurora Estadual, e falar: caras, vocês não podem existir, voltem para o planeta de vocês, a velocidade que vocês quiserem, vocês não podem existir porque a ciência está dizendo que nada viaja acima da velocidade da luz. Será isso? Não pode ser. Eles estão aqui, eles existem. Então há um paradigma sendo quebrado. Como é que nós vamos entender esse paradigma? A ciência tem urgentemente que entrar nessa discussão, mas não entrar com ceticismo,
mas entrar para valer, para investigar, para tentar descobrir e, quem sabe, encontrar respostas que podem até favorecer o desenvolvimento dessas próprias disciplinas. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Frente a Frente. Muito obrigado. Muito bem, o Frente a Frente dessa semana termina aqui. Lembramos que o programa é reprisado no próximo domingo, às 21 horas. Agradecemos então a presença aqui dos nossos convidados. Uma boa noite e até uma próxima. Tchau.